a todos nós. Amém? Só existe um que pode estender as suas mãos para nos ajudar. O nome dele é Jesus Cristo. Amém, igreja? Não é à toa que Deus nos amou de tal forma que enviou Ele para arrancar de mim e de você as nossas dores, os nossos sofrimentos. Amém? Por isso Ele diz: estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Eu costumo dizer que o segredo está em você, está em mim, está em você acreditar no nome do Senhor Jesus. Por isso é que ele diz: estou à porta e bato. Porque a pessoa que tem autoridade para entrar, ela não bate, ela faz o quê? Ela entra. Amém? Por que Jesus disse: estou à porta e bato? Porque Jesus, Ele quer que você aceite Ele. Amém, Cristo? Por isso, Ele diz: venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Por que Jesus vai aliviar o ser humano? Porque Ele é a água que sacia, Ele é o pão que alimenta. Amém, igreja? As duas coisas mais essencial para o ser humano: o alimento e o que? E a água. É ou não é verdade? Sem água você não vive, não é? Se você não se alimentar, o seu corpo ele fica o quê? Frágil. E Jesus é tudo o que você precisa, e é nele que você tem que se apegar. Amém, igreja? Eu estava falando um dia desse na casa de alguém, não lembro, que você não deve se apegar a homens de forma nenhuma. Você tem que se apegar a Deus, ao Criador. Aonde você estiver, com quem você estiver, não importa o que esteja acontecendo, se você clamar a Ele, Ele vai ouvir você. Amém, igreja? E a Bíblia diz assim em João capítulo 6, versículo 50: este é o pão que desce do céu. Quem desceu do céu? Quem foi que desceu do céu, igreja? Jesus Cristo. Pastor, como é que o senhor sabe que desceu do céu? Maria coabitou com quem para ter Jesus? Ninguém. O Espírito de Deus desceu do céu para formar no ventre de Maria Jesus Cristo, para nos salvar. Amém, igreja? Porque para nos salvar necessitava de um homem na terra limpo, puro. E Deus sabia que Ele não poderia contar mais com homem algum, que agora Ele deveria enviar o seu Filho para fazer a coisa certa, a coisa correta. Amém, igreja? Então a Bíblia diz assim: para que todo o que dele comer não pereça. Aí ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus. Aí ele fala: se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém, igreja? Ou seja, Jesus deixou bem claro que Ele ia morrer por todos os pecadores da face da terra, dando uma oportunidade da pessoa se arrepender dos seus pecados e assim obter a vida eterna. Ele diz, João ele fala: disputavam pois os judeus entre si, dizendo:
como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles não entenderam que Jesus não estava falando de carne humana, estava falando no Espírito. Amém, igreja? O Espírito. Aí a Bíblia diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está falando, a carne que ele está se referindo é a palavra dele, igreja. Quando a gente vem para a igreja, a gente se alimenta de quê? Da palavra. Você ouve a palavra e você sai daqui com o seu espírito cheio, fortalecido. E lá na frente você consegue vencer o teu problema, as tuas dificuldades, porque o teu espírito está vivo, ele não está morto. O que mata a pessoa é o espírito. Se o espírito tiver fraco, a pessoa ela é fraca. Se o espírito for forte, a pessoa ela é forte. Então é o Espírito que vivifica, e a palavra vai falar lá na frente. Então a Bíblia continua dizendo assim, pois, versículo 55, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Ou seja, aquele que se alimenta da palavra de Cristo, Cristo vive nele e ele em Cristo. Amém, igreja? Então, continuando, ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Sabe, tem uma palavra na Bíblia que diz que nós temos que viver pela fé. A fé vem do ouvir a palavra de quem? De Cristo. Aquelas pessoas que ouviam a palavra de Cristo, elas acreditavam no impossível. Pedro, depois de muito tempo no mar, no lago, pescando, não pego peixes a noite toda, depois que ele ouviu Jesus pregar no barco dele, ele passou a acreditar em quem? Nas palavras de Cristo. Ele se alimentou das palavras de Cristo e passou a viver pela palavra de Cristo. Então o que aconteceu? Ele disse: sobre a tua palavra eu jogarei a rede. Ele jogou a rede sobre a palavra de quem? De Cristo. E ele pegou muitos peixes. Antes disso, Pedro estava desanimado. E quando ouviu a palavra, o Espírito se animou, e Pedro conseguiu pescar o que ele não tinha pescado. Amém, igreja? Ou seja, a palavra de Cristo é que nos alimenta. Diga glória a Deus. Então, continuando, a Bíblia diz assim: este é o pão que desceu do céu, versículo 58. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus estava falando assim: olha, se vocês viverem pela minha palavra, o espírito de vocês nunca vão desanimar. Quem vive pela palavra de Cristo não desanima, está sempre acreditando no melhor para a sua vida.
Ele espera no Senhor, e por esperar no Senhor, o Senhor realiza os seus sonhos. E continuando a palavra diz assim, versículo 59: essas são as coisas, disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica. Olha aí, o próprio Jesus falou que o Espírito é que faz ter a vida, aonde? No corpo. Vivifica. A pessoa que estava morta espiritualmente, o corpo começa a morrer também, a carne. Ela sente dores no corpo, ela sente desânimo, ela não consegue fazer nada, ela duvida de tudo. Amém, igreja? Mas quando você ouve a palavra, vivifica o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, e você passa a ser uma nova criatura. Amém, igreja? Continuando, a carne para nada aproveita. A carne do corpo, a minha carne, a tua carne, não aproveita para nada. Se você tiver, ninguém quer comer uma carne do ser humano, quer? Ninguém quer comer. Ninguém quer comer carne do ser humano. Todo mundo carne de boi, carne de bode, de cobra, de tatu, não é? De tudo quanto é animal. Mas vai comer carne? Ninguém quer comer, porque não presta para nada. Jesus falou. Então, se a nossa carne, ela nada aproveita, quando a pessoa morre enterrada no caixão, o que sobra depois de um ano? E a carne? Não serve para nada. Então isso quer dizer que o mais importante na nossa vida é o nosso espírito. Quando o nosso espírito ele está firme, a nossa alma, o nosso corpo está firme. E diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O pão que alimenta é as palavras de quem? De Cristo. Se você viver as palavras de Cristo, você vai ser alimentado. E Deus irá abençoar a sua vida. Você terá o galardão, a salvação. Continuando, 64, a Bíblia diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for o que? Concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Os discípulos fizeram o quê? Abandonaram a quem? A Jesus. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? A pessoa que não anda com Jesus, ela vai para quem? Ela vai andar com quem? Com ninguém. Não tem ninguém.
A única esperança da minha e da tua vida chama-se Jesus Cristo. Não tem saída. Não tem saída para nós, igreja. Não adianta você confiar em homem nenhum. Ou você confia nas palavras de Cristo e passa a viver ela na sua vida, para você vivificar e assim vencer as tribulações. Se você não fizer isso, você vai sofrer. Amém, igreja? Amém. E não terá vida eterna. E a pessoa que não tem a vida eterna, ela não só sofre. Porque sofrer no mundo, você sofre um pouquinho, amanhã você está bem, amanhã você está sorrindo. Mas, quando Jesus vier, uns irão ter a vida eterna e outros não. E esses que não terão a vida eterna, elas vão sofrer eternamente, vão sentir dores eternamente. Então é preciso que a gente viva as palavras de quem? De Cristo. E continuando diz assim: respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de quem? De Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Você sabe por que Judas ele traiu a Jesus? Porque o espírito dele não estava vivificado. Judas não estava vivendo as palavras de quem? De Cristo. E por ele não viver a palavra de Cristo, ele estava vivendo pela carne, que não prestava para nada. Ele trocou o espírito, a força do espírito, por umas moedas. E isso lhe custou o quê? A morte eterna, de sofrimento. Foi aonde ele se enforcou. Amém, igreja? Isso é um exemplo para mim e para você, que nós temos que viver pelo Espírito, pelas palavras de quem? De Cristo. Ele diz: venha a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você estiver carregado, você tem que falar com Cristo. Você tem que dobrar o seu joelho e falar com Ele. Ele vai arrancar o peso das suas costas e você irá se sentir leve. Amém, igreja? Sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só Cristo é capaz de aliviar a mim e a você. Amém, igreja? Então se apegue a Ele. Se apegue a Cristo, e Ele irá abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Lembre-se disso: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Amém, igreja? Não se aproveita a carne para nada, mas o Espírito ele vivifica. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Quem entendeu? Você entendeu, sim ou não? Então fique de pé em nome de Jesus, que eu quero fazer uma oração pela sua vida e pela sua família. Coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti neste momento, por esta pessoa que aqui na Tua casa veio para ouvir as Tuas palavras. Ela não veio para ouvir um homem, Pai, ela veio para ouvir o Senhor. Então eu peço, meu Deus, que cada pessoa que aqui se encontra e que ouviu a Tua palavra, seja ela fortificada, que o Senhor, meu Pai, vivifique o seu espírito, meu Deus, que o espírito dela esteja
forte, essa pessoa, meu Pai, se levante, que ela tenha forças para prosseguir, meu Pai. Venha, meu Deus, fortalecer o espírito do teu povo, venha animar essa pessoa para o melhor, coloca a esperança do Senhor no seu coração, meu Pai, e ensina eles a andar nos teus caminhos, pois eu entrego a vida deles nas tuas mãos. Diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te peço, me fortalece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga glória a Deus e glorifica Ele bem forte.